O meu artigo é Moderno ao Pós-Moderno, trajetória de ruptura e continuidade no cinema brasileiro, né? Eu sou doutorando em cinema pelo PPG Cine, e esse artigo ele é parte dessa minha pesquisa, que justamente está elaborando uma trajetória do cinema do Diegues, né? Do Cacá Diegues, nos anos 80. Então foi muito importante para mim fazer esse panorama do que cinema era esse, o cinema hegemônico, né? No meados dos anos 80. Eu estou pesquisando dois filmes do Cacá Diegues, que é o Quilombo e o Trem para as Estrelas, né? E justamente ligando a como esses filmes lidam com esse Brasil dos anos 80, do meados dos anos 80, no momento de redemocratização, né? E nessa perspectiva, o cinema pós-moderno brasileiro ele surge em meados dos anos 80. E esse artigo ele é fruto dessa minha pesquisa, tentando elaborar, tentando mesmo fazer um panorama desse momento. Ele é um artigo que é publicado na Barca, né? E que tem essa pretensão mesmo de ser como se fosse uma introdução para a minha pesquisa, né? E acabou indo para outros lugares, né? Acabou me levando a publicar na Barca e acabou também me proporcionando pensar outras formas do cinema nos anos 80, né? É muito interessante, quando eu vou adentrando essa minha pesquisa, entender primeiro, quando eu falo de pós-moderno, entender essa diferenciação entre pós-moderno e pós-modernidade, né? Pós-modernismo, desculpa. E a diferença entre pós-modernidade e pós-modernismo. Pós-modernidade tem a ver com a questão do tempo, né? E pós-modernismo tem a ver com a estética que todo esse entorno contemporâneo vai gerar. É um fato muito difícil você colocar a pós-modernidade dentro dessa perspectiva brasileira, dentro de um país que foi colonizado, né, que a gente não sabe nem ao certo se a modernidade acontece aqui. No entanto, né, o pós-modernismo ele é uma questão cultural, né, que influencia o país nesse período, justamente porque há uma demanda neoliberal acontecendo, há toda uma perspectiva norte-americana, né, de cinema que toma conta do mercado brasileiro. A gente tem o fim do período ditatorial, né, com o fim da Embrafilme, por exemplo, que vai acontecer nos anos 90, mas que no meado dos anos 80, há uma discussão na mídia, principalmente nos jornais liberais, né, nos grandes jornais liberais, o Globo, o Folha de São Paulo, principalmente, o Jornal do Brasil e o Estadão, principalmente na Folha de São Paulo, da necessidade da Embrafilme, ou seja, tem todo um panorama em que liga o cinema hegemônico do período que ainda ligado ao cinema novistas. Quando eu digo cinema hegemônico, são os diretores que conseguem verba da Embrafilme, que conseguem botar o filme para ser exibido em grandes circuitos, que conseguem para festival internacional. Eles estão ligados à Embrafilme e também ligados ao que seria um cinema do Estado, né? Um cinema ligado ainda à predominância de uma forma de produzir estatal, e que esse momento, de meados dos anos 80, não é bem vista, porque há demandas democráticas que surgem aí. Eu uso o conceito do Daniel de Mendonça, que ele vai perceber que nesse período, as diretas já, né, depois a eleição do Tancredo Neves, que essas demandas populares elas não levam à democratização. O que acontece é justamente uma negociação ainda autoritária, ainda elitista, mas essas demandas populares elas formam significados vazios, pontos nodais que são contingentes, que não são exatos, mas que levam a um sentido democrático, e eles são necessários para essa redemocratização. Então, o cinema
esse cinema pós-moderno que surge nos anos 80, ele está ligado sim à estética norte-americana, né, do capitalismo tardio, do Jameson, e está ligado também a essa necessidade do cinema brasileiro se reinventar nessa nova democracia, ou seja, de negar mesmo um panorama cinemanovista, o que é um momento muito rápido, né, que nos anos 90, com a retomada, né, com o fim da produção, quase o fim da produção, o fim da Embrafilme, né, o governo Collor, a retomada já surge já não com essa necessidade de negação do cinema novo e aspectos ressurgem, né? É emblemático o caso do Walter Salles, né, que vai filmar filmes bem que a gente pode citar como pós-modernistas nesse aspecto que eu estou citando no artigo, mas que depois vai ter a Abril Despedaçado, né? Filmes que têm uma regionalização de novo, né? Que tem uma retomada. Ou seja, tem autores como Ferrão Ramos, Pucci Júnior, que percebem que esse cinema, apesar de ser rápido, ele foi um importante mecanismo de mudança naquele período. Claro que penso que não é uma questão de olhar para o Brasil como um país que tem uma estética pós-moderna, mas entender que existiu esse ato na historiografia do cinema brasileiro e, e eu tento pensar no artigo que essa história do cinema brasileiro ela não se dá de uma forma linear, né? Ela se dá justamente por esses aspectos políticos e sociais que essa sociedade demanda. Nos anos 60, antes do golpe, havia uma demanda de esquerda marxista, de uma esquerda católica, né, que pensava o cinema como realmente, através do Nacional Popular, que pensava no cinema numa praxis política mesmo, numa forma didática de movimentação de massas, de mudança social, né, que já nos anos 80 isso é diluído num mundo em que o mundo de Berlim vai cair daqui a pouco, né, no 89, em que as utopias acabaram, né? Então essas demandas internacionais e nacionais elas se juntam nesse pequeno período que a gente vai chamar de cinema pós-moderno. E aí tem várias problemáticas nesse termo pós-moderno, principalmente se pensar que no Brasil isso é complexo, né? E aí você tem hoje em dia também novas perspectivas decoloniais que querem perceber novas formas de olhar, de obter conhecimento do mundo, novas epistemologias, né? Que fogem dessa necessidade de continuidade do moderno, né? Mas o artigo ele propõe realmente ser um panorama dessa trajetória que tem a ver com a minha pesquisa, né? E que acaba sendo também um instrumento para a gente pensar junto em novas formas de se olhar esse período, meados dos anos 80, assim. Eu não sei, falei um monte de coisa que eu não queria falar, falei outras que eu queria falar, às vezes eu me enrolei. Não, muito legal. No artigo, você entra nos filmes de alguma forma? Então, uma um dos problemas que eu vejo no artigo, vou falar de novo que problema não é a palavra certa, tá? Uma característica do artigo, né, que quando foi elaborado, é fazer um panorama mesmo, citar os filmes de forma quase genérica, porque ele seria uma introdução mesmo à minha pesquisa, que é entrar nos filmes em si, né? E ele acaba citando filmes, tem uma filmografia, mas eu não vou além disso, né? Eu não escrevo cenas, né? Eu acho que nesse sentido o artigo é um pontapé, né? Para a gente rever esses filmes dessa forma que eu estou tentando analisar isso, que não é uma continuidade linear, são retomadas e continuidades, né? São demandas que se aglomeram, né? Sempre contingentes, sabe? Sempre, nunca são fixas. O próprio cinema novo ali, o que liga o cinema novo?
são essas formas de produzir, porque as estéticas são bem diferentes, né? O que é o cinema moderno? É o oposto do cinema clássico, mas o próprio Deleuze já pensa o cinema de imagem em movimento, imagem e tempo, não numa escala hierárquica, mas em que momentos eles interagem no filme, né? Então, o artigo não entra nos filmes. Isso é uma proposta que eu estou trabalhando ainda. Seria a continuação dele, que vai estar na minha tese de doutorado, né? Principalmente nos dois filmes que eu trabalho, que é o Quilombo e o Tempo das Estrelas, né? Eu posso, não está no artigo, mas eu posso citar aqui coisas que eu já estou pensando, né? Vou dar spoiler para frente, né? Exatamente, O os Quilombo, spoilers. os spoilers. O Quilombo, ele é um filme que tem música pop, né? Que o passado é reconstruído através de um candomblé que não existia na época, né, de língua iorubá, né? Você inventa fatos, você tem uma narrativa quase mitológica que Xangô, o orixá, incorpora no Ganga Zumba, né? Ou seja, o sentido histórico ele já está alterado aí. Ele já tem uma perspectiva que o François Artaud vai falar do presentismo, né? Que o futuro já não é mais almejado, o futuro já não é mais um lugar onde se chega. Quase que há um pavor pelo futuro, ou seja, a narrativa ela não vai adiante. Ela pensa no passado, né? Ela é nostálgica. Só que o Quilombo ainda está atrelado a essa redemocratização do Brasil, a se pensar o Brasil de outras formas. Então há uma utopia ali ainda, mesmo que ela seja fragmentada, mesmo que a gente possa chamar que ela ainda não seja mais uma utopia revolucionária, como o Kaká fez no primeiro filme dele, né, o Ganga Zumba. O Trem para as Estrelas já é um filme urbano, quase no ar, sabe, de policial, em que você adentra na selva da cidade, em que você tem luzes, helicópteros, luz neon, ou seja, ele realmente já compra a ideia do que a gente está falando, chamando de cinema pós-moderno, né? Tem também a trilogia pós-moderna paulista, né? Ou seja, o Quilombo, o zumbi, ele olha uma hora para escutar as músicas de Palmares e ele entra na imagem, ele imagina ele tá ali. Isso vai acontecer depois, ele vai para Palmares, ele fecha o olho e ele é levado para a festa em Palmares. Já não tem para as estrelas o personagem do Vina, que é um músico que é branco, né, louro, né, classe média, né? Ele fecha o olho e ele não vai para lugar nenhum, ele está ali naquela cidade, escuta os barulhos, né? Daquele lugar fragmentado, daquele lugar que não tem futuro. Ou seja, nesse sentido, a utopia acabou. Ou como o Jameson vai falar, Frederick Jameson, a utopia está em outros lugares, está dentro daquele quadro, né? E aí, nessa perspectiva que eu vou tentar trabalhar os filmes, né, nessa minha tese.